Classe, vamos aí continuar, né, com a nossa disciplina de cosmetologia e preparação de medicamentos. Aula 19, produtos para cabelos, né? A gente falou de cabelos lá atrás, numa aula, né, de fisiologia dos cabelos. A gente te viu basicamente o que que é, né, na verdade, a constituição química dos cabelos, quais são, na verdade, as fases do cabelo, né, e também a consistência do cabelo, cor, né, o que que é essa variação que existe dos cabelos. Bem, nessa aula aqui a gente vai falar especificamente dos produtos para cabelo. Dentre eles a gente vai falar sobre shampoo e sobre condicionador nas próximas aulas, né? Agora nessas próximas duas aulas a gente vai falar sobre shampoos, falar das formulações de shampoos e do que se trata, na verdade, né, essa preparação de shampoo, ok? Então, pessoal, shampoos, o cabelo e o couro cabeludo acumulam ampla variedade de impurezas, né? Incluindo oleosidade, né? Que por causa das nossas glândulas sebáceas, que também a gente comentou nas últimas aulas, e células mortas, descamação, né? Resíduos de outros cosméticos, bem como sujeira do ar, né? Mas também tem outras coisas no cabelo. Tem uma coisa interessante que acontece no cabelo, é o seguinte: quando a gente fala de drogas e fala de venenos, os cabelos, né, são locais onde há a deposição, na verdade, dos metabólitos dessas substâncias, né? Uma coisa que a gente vê muito no metabólito de quando há um processo de envenenamento, para a gente saber qual foi o veneno, se essa pessoa passou, então se ela teve uma intoxicação por alguma substância. Muitas vezes a gente utiliza o cabelo para verificar, né, qual é essa substância inorgânica, ou então substâncias ilícitas, não drogas ilícitas, que também podem ser encontradas no cabelo, né? E isso é uma coisa que acontece, né, dentro da constituição, né, química do cabelo. Então, produtos que permitem a limpeza do cabelo, né, do couro cabeludo, ou seja, shampoos são indispensáveis, né? Shampoo é indispensável porque qual a diferença que a gente teria entre um shampoo e um detergente comum, né, e um sabão? Né? A gente vai ver isso porque o shampoo ele tem um pouco mais de outras coisas que são bem específicas para o couro cabeludo, bem como alguns adicionantes que fazem com que seja uma limpeza muito mais apropriada para o cabelo, né? Em termos estéticos e em termos também de saúde, né? Saúde do cabelo. Então, os componentes básicos de uma formulação de shampoo são um tensoativo aniônico, que a gente já falou sobre eles, né? Um estabilizador de espuma, um espessante, um conservante, essência e água, né? Sei que essa água é uma água preparada, né? Não é uma água comum que a gente encontra. É uma água ou deionizada ou uma água destilada, né? Que a gente faz ela em laboratório. Podendo conter ou não outras substâncias ativas, né? Como proteínas e outras vitaminas, né? Que são boas para o cabelo. Bem como outras matérias-primas como o tensoativo anfótero, né? Que é esse tensoativo sem eletropositividade ou eletronegatividade, né, que não tem íons, e também os não aniônicos também, que são anfótero é que para um e para o outro, não aniônicos são neutros, né? Aqui na verdade é uma fotozinha aqui de um pequeno laboratório, né, da gente utilizando aqui alguns componentes para a gente fazer, né, uma preparação de shampoo. Entre elas a gente vê bem clássico aí, que a gente usa muito para fazer shampoo ou outro tipo de semissólido, seria esse cálice, né? Que depois a gente vai falar do próprio laboratório, né? Laboratório de cosmetologia, fazendo uma referência aos laboratórios de farmacotécnica que a gente vê no segundo ano, ok? Bem, shampoo, pessoal. Há no mercado hoje dezenas de tensoativos aniônicos, né, que são agentes de limpeza, estabilizadores de espuma, espessantes, opacificantes. Opacificante é o quê? Que torna a substância opaca, né? Ela não é transparente como a gente vê na figurinha aí. Então, a gente usando um opacificante, a gente vai deixar ela opaca, vamos dizer, de um formato até meio assim mais apropriado, né? Comercialmente, que seria uma preparação com formato mais perolado, né, que é muito mais, vamos dizer, que é muito mais comercial, né, do que um sabonete, um sabão que seja, ou um shampoo que seja transparente, né.
Então, além disso, conservantes e outras matérias-primas que podem ser empregadas na formulação de shampoos, né? Os tensoativos, como já foi citado neste livro, né, que na verdade eu utilizo um livro para colocar, são moléculas que possuem uma parte solúvel em água e outra parte solúvel em óleo. Então, o tensoativo é o que faz basicamente aquela emulsão, né? Em presença de água e acima de determinada concentração, as moléculas de tensoativo tendem a se agrupar de modo a não permitir que as partes solúveis em óleo entrem em contato com a água, né? Então ele faz duas fases. Isso é o que faz um tensoativo. Então, essas estruturas recebem o nome de micelas, que é aquelas que a gente viu nas últimas aulas, que é tipo uma moléculazinha que fica ao redor dessas substâncias. Bem, os agentes de limpeza, né, que são os tensoativos, são usualmente tensoativos aniônicos, né, que eles vão ter polaridade. Então pode ser positivo ou negativo, né? Ou seja, tensoativos cujo grupo polar possui carga negativa quando a solução é aquosa. Essa carga negativa em superfície de micela, né, em cima. E tensoativos apresentam bom poder de detergente, né? Ou seja, poder de sabão, sabonáceo, que acaba por agir de, vamos dizer, para emulsionar gorduras, que é basicamente o que a gente tem no cabelo, né? E é bom que ela promove basicamente a formação da espuma da lavagem dos cabelos, né? Então essa espuma, ela é o quê? Um fator psicologicamente importante no shampoo. Então o shampoo que faz muita espuma é um shampoo muito mais, vamos dizer, comercial. Tem um efeito psicológico que a pessoa de que ele é bom, né? Sendo que todas as espumas são estáveis, né? As bolhas se rompem rapidamente. Porém, alguns tensoativos favorecem a formação de espumas mais estáveis, né? Como por outros, né? E por isso tem sido empregados em formulações de shampoos. Bem, os tensoativos aniônicos, né? Dentro dos tensoativos aniônicos, que são da formulação básica, muitos deles vêm do coco, né? Por isso que eu botei essa imagem, né, de um cocozinho, né, de óleo de coco, né, que na verdade os mais empregados são alquil-sulfatos e alquil-éster-sulfatos, que existem no óleo de coco. Então, o alquil-sulfatos são obtidos de uma reação de sulfatação de ácido graxo seguida a uma neutralização. Então é algo que acontece no laboratório químico, né? Então não é tão... A gente já compra o tensoativo aniônico já pronto. A gente não vai pegar uma gordura e fazer uma acilação, né? uma sulfatação e depois uma neutralização. A gente tende a pegar ele sempre pronto. Então, temos como exemplo o lauril sulfato de sódio, lauril sulfato de trianteloamina, lauril sulfato de amônio, né? A diferença entre estar sempre no agente neutralizante, né, que ele confere propriedades mais específicas, né, peculiares. Os alquil-sulfatos são obtidos da mesma maneira que os alquil-éster-sulfatos, mesmo do alquil-sulfatos, né, apenas com a diferença que faz reação da etoxilação, né, que é uma reação etox, né, que a gente vai utilizar uma substância de etoxmetil ou qualquer outra coisa assim. Isso é muito também do laboratório de química. Então aqui é só para vocês terem uma ideia do que é. Né? Com um ou mais moles de óxido de etileno. Né? Porque é uma etoxilação. Tensoativos, ainda continuando, tensoativos aniônicos, pessoal, os álcools graxos sulfatados com cadeia carbônica, com 12 carbonos aí, que é o ácido mirístico, e com 14 carbonos, o ácido láurico. Né? São mais empregados em formulações de shampoos, né? Pois a cadeia graxa de 12 a 14 átomos de carbono fornece uma boa umectação, né? Vai deixar ele mais, vamos dizer, hidrófobo, né? Vai deixar ele mais, vamos dizer, ele vai ficar mais, como eu posso dizer aqui, vamos dizer para ficar mais simples, a umectação basicamente torna vamos dizer, o cabelo ele fica mais úmido, né? Então isso é bem típico da umectação, ele vai sempre, vamos dizer, deixar o cabelo com aquela consistência de molhado, essa que é basicamente isso, né? Um bom poder de limpeza, né? E também um volume de espuma adequado, né? Que não muito nem pouco, né? O aumento da cadeia graxa, por exemplo, de ácido esterálico, com C6, ou ácido palmítico, C18, que é 18 carbonos e 16 carbonos, prejudica o poder de detergente e espumante, né? Além deles
seriam um pouco insolúveis em água, né? E não vai dar aquele efeito de umectação que a gente gostaria que tivesse. Então, cadeias de ácido graxo menor, tipo ácido cáprico, que tem, na verdade, são 10 carbonos, e ácido caprílico, que tem 8 carbonos, né? Melhoram os efeitos de limpeza, mas também podem ocasionar irritação na pele, né? Isso aí é uma coisa que a gente não quer. Então, os mais utilizados que a gente utiliza são os de cadeia com 12 carbonos e cadeia com 14 carbonos, né? Ácido láurico e ácido mirístico. Então, aqui eu botei uma figurinha, né, de como aqui, ó, existe os iônicos, né, os aniônicos, e existe os não iônicos, né, que é basicamente os aniônicos, ó, são os que são de cadeia negativa. O anfótero de cadeia positiva e negativa ao mesmo tempo, e os catiônicos, que não são muito utilizados em shampoos, né, eles são de cadeia positiva, e a gente tem os não iônicos que não possuem carga, né. Então, a concentração adequada de tensoativos aniônicos na formulação é importante demais para basicamente a função de remover sujeira, né, do cabelo e do couro cabeludo. Mas, por outro lado, podem remover a oleosidade natural do fio capilar. Então, usar shampoos com uma concentração alta de tensoativos aniônicos acabam tirando aquela gordura que é essencial para o cabelo, que na verdade visualmente o cabelo seria um cabelo saudável, né, que é aquele cabelo com brilho, não muito opaco, né, que é importante aqui, dizendo na manutenção do brilho. Então a presença de óleo nos cabelos diminui de forma pronunciada a capacidade espumante de um shampoo. Então quanto mais oleoso for o cabelo, menos espuma ele vai fazer o shampoo. Então por isso o couro cabeludo muito oleoso, o shampoo produz menos espuma. Por isso que acontece aplicações subsequentes de um shampoo sempre que ocasionam a formação de espuma mais abundante, né? Então, vamos dizer, você lava, seu cabelo está sujo, né? E aí chega a estar pesado. Aí você vai lá, passa a primeira vez o shampoo faz pouca espuma. Depois você lava de novo e passa o shampoo de novo, ele já vai fazer mais espuma, né? Por causa, basicamente, da oleosidade. Então, cabelos secos e oleosos aqui. Eu coloquei uma diferença que existe aqui. Existe shampoo, né, para cabelos oleosos que devem apresentar uma maior concentração de tensoativos aniônicos, né, agente de limpeza, que os shampoos com cabelos secos que apresentam menor oleosidade. Aqui eu botei aqui uma figurinha, né, atividade de equilíbrio, né, hidrófilo lipólico, aqui que a gente vai ver, ó, anti-espumantes, emulsificantes, molhantes, que são as atividades que vão ter dentro do shampoo. E o princípio de ação de um tensoativo detergente de limpeza do cabelo, né, partícula de gordura, de sujeira, aderida ao cabelo, e basicamente o tensoativo envolvendo a sujeira, aqui basicamente numa figurinha, né, que a gente tem aqui. Então, apesar, né, dos tensoativos aniônicos serem capazes de formar espuma abundante, estabilizadores de espuma são muito mais usuais nas formações de shampoo, né, com a capacidade de tornar a espuma mais espessa e cremosa, né, não, vamos dizer, como um sabonete comum, que é uma espuma bem assim, bem fina, né, uma espuma mais fininha, menos vamos dizer, menos espessa, né? Então, apesar da quantidade de espuma não influenciar no poder detergente de um shampoo, a formação durante a aplicação do shampoo é fundamental para o sucesso da formulação, né? Isso aqui é porque, pois muitos produtos só são aceitos se fizerem muita espuma, entenderam? Então, para o cabelo oleoso, a gente vai ter o quê? Uma grande concentração de tensoativo aniônico. Então, para um cabelo seco, menor a concentração de tensoativo aniônico, entenderam? Então, os tensoativos anfóteros, né? O tensoativo anfótero, ele são não aniônicos muito parecidos, ou muitas vezes não aniônicos, caracterizam por ter um grupo hidrófilo com carga neutra, né? Ele não vai ter carga negativa, como os nossos tensoativos aniônicos. Então, tem feito parte das formulações cosméticas dos shampoos, né? Principalmente que permitem maior viscosidade, né, ao produto final, auxiliando a solubilização de outros componentes da fórmula como essenciais, a possuir efeito sobregordurante, reduzindo o efeito de ressecamento que pode ser causado por tensoativos aniônicos. Um shampoo bem clássico que a gente consegue ver que tem tensoativo anfótero são aqueles shampoos que são neutros, né, que a gente chama de shampoo neutro. Ele que vai ter basicamente tensoativos anfóteros. E ele serve muito para, vamos dizer, peles que estão em tratamento, né? Até para a pele ou para o cabelo que esteja em tratamento, vamos dizer, psoríase, ou tem alguma patologia que esteja com basicamente o couro cabeludo
afetado, né? Ou até mesmo um corte, ferida com pontuação, né, de pontos, também vai precisar de um shampoo anfótero, né? Então, a presença de sobreengordurantes deve maior em shampoos destinados a cabelos secos, né? Em vez de cabelos oleosos, produzem naturalmente a oleosidade que promove o sobreengorduramento dos fios, né? Tensoativos anfóteros mais empregados em shampoo são o coco anfocarboxiglinato, né, que é do coconut, né, que é o cocozinho que a gente tem, que eu mostrei, a cocobetaína e o coco amidopropilbetaína, né, que também são duas proteínas que tem no coco, né, no coco de praia, aquele cocozinho que a gente utiliza até para cozinhar, né. Então, aquela história do óleo de coco é interessante, mas a gente tem que entender que o óleo de coco que é vendido no supermercado, ele é um óleo muito concentrado. Então, ele pode ter problemas para o cabelo se você passar, né? Basicamente, aumentando muito a oleosidade, pode ocasionar também a proliferação de caspa, né? Fungos, por causa dessa, vamos dizer, você vai hidratar o seu cabelo com algo muito, vamos dizer, calórico e muito chamativo para fungos, né? Então isso é uma coisa interessante que a gente tem que ressaltar. Então, dos tensoativos não aniônicos, a gente tem a alcalolamida do ácido graxo do coco também, que é não aniônico, né? Como a diantelamida de graxo do ácido, ou como a monoetanolamida de ácido graxo também de coco, né? Uma tendência atual do emprego de alquíleos poliglicosídeos, né, tais como dicilpoliglicosídeo, como tensoativos não aniônicos, não etoxilados, os quais conferem suavidade à formulação tradicional, como Monange, né, shampoo Monange. Né, muitas substâncias ativas são colocadas em shampoos, né, porque apresentam, vamos dizer, substantividade ao fio capilar, ou seja, se depositam no cabelo, permanecendo mesmo após enxaguá-lo. O mais usual em shampoo são as proteínas hidrolisadas, né? A gente tem aí queratina, é uma delas que a gente utiliza para se depositar no cabelo e dar aquele efeito brilhoso, né, no cabelo que esteja mais. Então, pessoal, isso é tudo da aula de hoje, né? A gente falou um pouquinho sobre essas preparações do cabelo. Na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre as formulações em si. Hoje a gente falou de uma coisa muito mais técnica, né, de que existe dentro do laboratório da farmacotécnica e cosmetologia. Então na próxima a gente já fala mais sobre formulações, ok? Então até mais, até a próxima aula.